Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar, adivinha sobre quem? Sobre Alex Pereira, sobre o Alex Poatan. E por quê? Porque o Pinheiro, lá do Canal Osso, que grava comigo às vezes, né, live, a gente faz live pré-evento, durante o evento, ele mandou um corte de um programa ali do Laerte, que o Laerte conversa com o Walter Walker e eles acabam falando sobre Sergei Pavlovich e sobre Poatan. E ali, nesse possível confronto, o Walter Walker defende a ideia de que, provavelmente, o Pavlovich venceria o Poatan. E o Laerte ali fala, né, pô, mas será e tal? Porque o Poatan, diferente da comparação que o Walter Walker fez do Chicão, por exemplo, né, que o Poatan é mais técnico, não sei o quê. Enfim, é esse assunto que eu quero trazer aqui. Tá, então eu quero dar a minha opinião se essa luta for casada, o que eu entendo mais ou menos ali. Porque, vamos lá, é natural, tá, que muitas pessoas sempre quando vão falar do Poatan para fazer uma análise de uma luta dele, vai sempre levar em conta o currículo em si, né? Pegar algo que ele fez muito bem em uma luta em específico, algum título, e querer pesar isso, mas isso atrapalha na hora de fazer a análise da luta, tá? E eu não tô dizendo que não tem que se contar o que o cara fez em determinada luta ou alguma conquista, é óbvio que isso entra na conta, mas o que vale mais para tentar acertar um palpite é você analisar ali, de fato, jogo contra jogo, né? Analisar o contexto geral, porque senão você acaba tendo uma taxa de acerto não muito boa, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que se a gente fosse seguir nesse caminho mais simplista, que o Poatan, por exemplo, venceria sem dificuldades o Ciryl Gane, né? Porque se você for pegar currículo, o currículo do Poatan, ainda mais só na trocação, não era para ele ser derrotado basicamente por ninguém, muito menos pelo Ciryl Gane, né? Então, por que aconteceu? Porque são estilos de jogo que não necessariamente casava tão bem, a subida de peso que não necessariamente daria tão bem também. Então, assim, tem nuances ali que realmente dificultam, né, acertar o palpite, tanto que eu mesmo fiquei muito em cima do muro e acabei colocando o próprio Poatan. Por quê? Porque eu também tinha essa convicção de que na trocação, só trocação, dificilmente o Gane ia vencer o Poatan ali, tá? E diferente da maioria, eu não vou simplesmente falar, eu só errei o palpite por conta do golpe na nuca. Não, pô, ficou evidente que a minha leitura de como seria a luta, que eu inclusive achava que o peso seria menor e tal, né? Quando eu vi que o peso era mais alto, eu comecei também a duvidar do meu próprio palpite. Enfim, a gente viu tudo o que aconteceu. Então, vamos direto, sem falar muito de detalhe de Gane e tal, vamos falar do Pavlovich, tá? O que eu enxergo que favorece o Pavlovich? Eu vou começar por ele, depois a gente fala do próprio Poatan, tá? Então, assim, eu tô tentando, como sempre, tá? Apesar de muita gente achar que não, ser imparcial ao máximo. Então, o que a gente vê do Pavlovich, e todo mundo vê, é o poder de fogo, né? A explosão dele inicial ali. Ele é um cara que tem a maior envergadura do UFC, ele tem ali basicamente, tipo, a mesma envergadura que o John Jones tinha, então, assim, é um negócio surreal, e ele é um cara que ele tem uma explosão, ainda mais quando ele usa mais esse estilo, ele tinha parado um pouco, mas agora parece que voltou, esse estilo agressivo, né, então ele é um cara que parece um tanque de guerra, né, fisicamente é impressionante, com muita envergadura e com muita velocidade, e ele não fica muito estudando, ele é um cara que tem esse ímpeto de realmente começar já colocando muita pressão, então você não tem muito tempo de ajustar a distância, de estudar, ele é um cara que dá o bote muito rápido, tá? Fora isso, ele tem esse volume de golpe no início, combinando golpe, então ele também não joga um golpe singular ali, geralmente ele coloca 2, 3, 4, que é o que dificulta defesas como é mais ou menos a defesa do Poatan, né, que é um cara que tem aquela guarda de um estilo onde ele confia mais na distância e tal, então se confiar na distância contra um cara com o punch do Pavlovich, com a envergadura e com essa velocidade de aproximação, se ele consegue atingir ali logo de começo, a gente sabe o que pode acontecer. E claro, o argumento mais óbvio a favor dele é que ele é um peso pesado natural, né? Ele tá ali lutando adaptado a adversários desse mesmo peso, a tomar golpes extremamente pesados. Enfim, é algo que para ele ali é normal, né? É o dia a dia dele, não é algo que ele tentou subir para adaptar e tal. Aí fatores que atrapalham ele, que eu também vou fazer isso, tá? Vou falar o que adianta para um lado e o que atrapalha, né? No caso, o que atrapalha ele é a mesma qualidade, né? Do jeito que ele tem a qualidade que ele pode dar o bote e nocautear o Poatan ali, porque ele tem muito mais punch que o Ciryl Gane, né? E o Poatan a gente viu que tomou o knockdown ali no jab, tudo bem, foi de encontro, mas
é um jab e de um cara que, teoricamente, não tem o mesmo punch do Pavlovich, mas isso também acaba sendo um problema, porque essa agressividade pode ser imprudente e ali o Poatan capitalizar nessa vulnerabilidade, nessa janela de oportunidade. Então, pode acontecer. Então, é aquilo, né? Não dá pra gente bater o martelo. A agressividade pode ser o que acaba com a luta no início, mas também pode ser o que dá oportunidade pro Poatan. Por isso que luta é tão difícil a gente analisar, né? Outra coisa, a movimentação do Pavlovich, ela é muito mais plantada do que a do Ciryl Gane, por exemplo. Então, ele é um cara que precisa, assim como o próprio Poatan, ficar mais plantadão, ficar mais pesadão, focado mais no boxe em si e não aquela trocação do Gane, que é leve, que chuta, que busca ângulo e tal. Então, ele é um cara que vai parar de frente com o Poatan, assim, o Poatan para e vai tentar trocar golpe. Então, vira meio que uma roleta russa ali, né? É algo que não tem muito a defesa como foco, que é o caso do Gane. O Gane sempre prioriza a defesa e vai beliscando. O Pavlovich não tem essa. Ele é um cara que fica ali como uma pedra gigantesca que vai do nada desdar o bote. Então pode acontecer como foi com o Espinal, né? O cara ser mais rápido e preciso e ele ser nocauteado, ou ele nocautear. Então não é um cara que fica prolongando muito luta e tal. Isso se for o core do jogo dele, né? Porque, de novo, teve uma luta ou outra que ele ficou meio avoado da cabeça e fez uma luta muito dosada, né? E outra coisa que talvez a gente possa ver caso a luta dure é um desgaste físico, né? A gente não consegue ver ele lutando por muito tempo e quando vê, a gente vê que é um ritmo bem lento. Então talvez o condicionamento físico do Poatan possa ser um diferencial a favor dele se a luta durar, tá? A gente pode, talvez, não ver o Pavlovich melhorando conforme a luta anda, que é o que a gente vê com o Poatan, tá? A gente vê o Poatan com o início de luta bem mais lento do que o Pavlovich, só que em compensação o Poatan melhora, parece, né? Com a evolução dos rounds, enquanto o Pavlovich a gente não vê muito isso e nem é muito estilo, porque é um cara que é menos técnico, é um cara que carrega mais, vai mais na força, vai mais no peso, vai mais na brutalidade. Então talvez, se ele não acaba com a luta rápido, o Poatan pode ter uma boa vantagem com a luta durando, tá? Aí falando de fatores que favorecem ali o Poatan, obviamente o primeiro e básico é a técnica de striking superior, né? Ele é um cara que tecnicamente é muito melhor do que o Pavlovich e do que quase todo mundo que tá ali, né? Vão ter caras que a gente pode discutir, né? Que aí cada um vai ter uma interpretação, como o próprio Ciryl Gane, mas no caso do Pavlovich não dá muito pra fazer uma comparação, tá? Tecnicamente o Poatan é bem superior. Outra coisa, chute na panturrilha, é um alvo muito mais fixo o Pavlovich e fácil de castigar a perna do que o Ciryl Gane. Claro, isso pode abrir oportunidade para que com a envergadura gigante do Pavlovich ele acerte um contragolpe num chute desse e nocauteie o Poatan. Mas não deixa de ser uma oportunidade gigante, um fator importante que o Poatan consiga explorar, que é esses chutes ali na panturrilha, né? Outra coisa, os contragolpes, principalmente o cruzado de esquerda do Poatan. A gente sabe que se o Pavlovich jogar o golpe, entrar, errar na distância, carregar demais o golpe para matar e o Poatan conseguir jogar o contragolpe de esquerda, que é uma das especialidades dele, ele também pode acabar com a luta. E outra coisa é a experiência do Poatan, justamente já da trocação e também do MMA, de sobreviver ao caos, de não se acuar, de não ficar com medo. Então o Pavlovich pode realmente impor respeito por conta do tamanho dessa agressividade, mas o Poatan, que tudo bem, pode ser nocauteado, né? Foi contra o Gane, foi contra o Adesanya, foi no kickboxing, mas ele, mesmo que possa ser nocauteado, isso nunca deu medo nele, tá? A gente nunca viu o Poatan com medo de apanhar, com medo de ser nocauteado. Ele pode, às vezes, ter um receio de tomar queda, né? Ele pode ter um receio de, sei lá por que motivo, de travar um pouco o jogo dele, mas o fato é, ele não tem medo de apanhar. Tá? Isso não dá pra se dizer. Então eu acho que não é um cara que vai congelar, como a gente viu o Derrick Lewis contra Ngannou ou coisas do tipo, que os caras ficam ali, meu Deus, não vou porque tô com receio. Não, o Poatan a gente nunca vê passando por isso. E aí, fatores que podem atrapalhar ele, o principal, não tem como, é a diferença de velocidade. A gente, de fato, não viu um Poatan na velocidade ideal na estreia contra o Gane. Isso é um fato, tá? Não adianta falar que, não, mas ele tava só vendo, ele tava só isso, tava só aquilo. Não, ninguém entra pra ser lento e apanhar pra dizer que vai ganhar depois. Ele tava nitidamente numa velocidade abaixo, com um peso que talvez não fosse o ideal. Tanto é que a gente vai ver na próxima luta dele se ele vai lutar com o mesmo peso. Eu duvido que ele vai lutar com o mesmo peso. Eu tenho certeza que ele vai lutar mais leve. Por quê? Foi nítida a diferença ali de velocidade. Mas tudo bem, o Gane também é o cara mais rápido que tem ali. Então talvez, mesmo que ele nem desça tanto peso, já deve ficar um pouco mais igual, né? Outra coisa é a absorção de dano.
o Poatan está cada vez mais velho, ele já tem seus 39 anos, a absorção de golpe não é a mesma de quando você é novo. E aí teve toda o nocaute, a contundência contra o Gane, né? Assim como já tiveram vários outros nocautes que ele sofreu e golpes que ele sofreu na carreira. Então, isso vai fazendo com que a absorção não seja mais a mesma. Então, independente dele estar mais bem hidratado, o fato dele tomar um knockdown em um jab do Gane, que é reconhecidamente aí justamente por não ter tanta pegada, possibilidade, possa mostrar que ele talvez não tenha uma absorção ideal para os pesos pesados, ainda mais contra o maior punch da categoria, talvez, que seja o Pavlovich / Derrick Lewis. Então, isso é um fator realmente de muita atenção para o Poatan. E, por fim, acredito eu que o controle da distância ali, ele faz aquele controle de distância com base em velocidade, não com uma guarda alta, bem defensiva. Então, é uma guarda onde ele depende completamente do controle da distância, que talvez seja um problema contra um cara extremamente rápido com extrema envergadura, tá? Então, uma aproximação do Pavlovich, ainda mais no início, furando essa defesa que depende muito da distância, possa acabar com a luta. Então, assim, na minha opinião, o palpite ali do Walter Walker, que eu só vi o corte também, tá? Não vi o contexto todo, nem sei detalhes, se falou mais para um lado, para o outro, não sei. Mas na minha interpretação, falando aqui bem básico e por cima, se essa luta é casada, eu posso dar muito mais detalhe, mas na minha leitura, eu acho que o Walter Walker está correto, tá? Eu acho que o Pavlovich apareceria ali como um eventual favorito contra o Poatan, tá? Por quê? Por conta, principalmente, da leitura que dá para se fazer da primeira luta do Poatan nos pesos pesados. Então é natural que ele surja ali como um favorito. E é o que eu sempre falo, ele aparecer nas bolsas como favorito, o Pavlovich no caso isso aconteça e apareça, não determina que ele vai ganhar a luta. É simplesmente uma visão onde faz esse cruzamento de informações que eu fiz aqui e às vezes faça com que as pessoas, em sua maioria, acredite que o Pavlovich possa acabar vencendo, tá? Então, se tivesse visto o Poatan vencendo o Gane ali, né, apresentando uma velocidade que fosse parecida com o Gane e tal, aí eu provavelmente colocaria o Poatan de favorito contra o Pavlovich. Mas, pelo que eu vi dele ali, cara, eu sinceramente não consigo colocar o Poatan favorito, tá? Mas, mesmo que seja um azarão, eu sinceramente colocaria o Pavlovich com 55 a 60% apenas de favoritismo, tá? Eu não enxergo o Pavlovich com mais do que 60% de favoritismo contra o Poatan, justamente porque o Pavlovich tem brechas onde um cara técnico como o Poatan pode explorar. Mas eu sinceramente acho que aliando envergadura, punch, costume e hábito de lutar ali naquela categoria e a defesa do Poatan não ser a ideal e depender muito de distância, eu acho que para peso pesado é muito complicado. Então eu acredito que a carreta Pavlovich realmente tenha 10% ali, né, 60-40, né, 20% seria no geral, né, de chance de acabar vencendo ali, tá? Mas com certeza é uma luta mais fácil que o Ciryl Gane. Tá? Eu acho que, apesar de eu ter colocado o Poatan como favorito, de novo, eu não tinha visto ele nos pesos pesados, né? Então, com base no que a gente viu, eu acho que é uma luta mais fácil que o Gane, tá? Porque é um cara muito mais estático ali, mas, ao mesmo tempo, é um cara com uma letalidade maior. O Gane, teoricamente, não venceria a luta do nada, como o Pavlovich pode fazer. O Pavlovich simplesmente, você pode estalar o dedo e ele apagar qualquer um que tiver na frente dele, tá? Então, é isso. Eu acho que uma distância, né, uma defesa onde se depende de distância contra um cara com envergadura e punch e o Poatan mais lento ainda também. Então, assim, cara, você junta todas as peças ali, dá muito cara de que realmente o Pavlovich venceria. Por isso que eu acho que ele é um favorito, mas não um grande favorito. Enfim, essa é só a minha visão. Tentei resumir, mas ainda assim ficou um pouco grande. Mas eu quero saber a sua opinião. Se casarem essa luta, o Poatan com o Pavlovich, o que você acha que acontece? Quem aparece como favorito nas bolsas? Eu chuto, tá, que nas bolsas aparece o que eu também acho, né? Às vezes eu falo, né, não, nas bolsas eu acho que aparece isso, mas a minha opinião é essa. Nesse caso, eu acho que as bolsas vão colocar mais ou menos isso, tá? De 55 a 60% Pavlovich ali, talvez possa até empatar em algum momento, mas eu também faria isso. Eu acho que eu colocaria o Pavlovich como favorito. Eu acho que as bolsas vão levar muito em consideração a performance não muito boa do próprio Poatan ali, tá? Então acho que por isso colocaria um Pavlovich favorito. De novo, se ele tivesse vencido o Gane, as bolsas iam dar muito valor para isso. E aí provavelmente ele apareceria um favoritismo até 65, 70% contra um Pavlovich, né? Então é isso. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você concorda comigo? Você acha que não, que eu tô falando besteira, que o Poatan seria favorito e que nas bolsas também ele apareceria como favorito? Enfim, o que você acha?
Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!